Boa tarde, pessoal. Meu nome é Manuel Cardoso Monte, eu sou enfermeiro já há 10 anos, especialista em urgência e emergência e em docência de nível superior. Gostaria de, antes de iniciar essa palestra, agradecer à professora Gerlânia pelo convite, à Escola Técnica Profissionalizante Francisca Nóbrega da Cruz, e parabenizar também por essa iniciativa maravilhosa, por esses ciclos de palestras que têm sido bastante informativos. E para mim é uma felicidade enorme estar falando um pouquinho sobre a minha experiência com os cuidados de enfermagem. É bastante importante, quanto profissional de saúde, estarmos difundindo boas informações, boas práticas, para que possamos cuidar não só dos pacientes, mas dos nossos também, né, dos nossos amigos, nossos colegas. Então, falando um pouco sobre os cuidados de enfermagem que a gente está tendo lá no hospital onde eu trabalho, que hoje é referência, né, para a COVID, mas também é referência para politrauma e AVC. Atendemos 45 municípios, nós somos do estado, e o fluxo desses pacientes com suspeitas de COVID, com estados gripais, mesmo que leves, moderado ou grave, teve que tomar um fluxo diferenciado, né? Então, a gente não poderia expor os outros pacientes que continuam chegando, né? Politrauma, AVC, outras infecções como sepse. Então, a gente precisava definir um fluxo diferenciado para os pacientes com suspeita clínicas ou confirmada de COVID. E o primeiro passo começa na recepção. Então, o recepcionista, ao receber o paciente, ele identifica os sintomas gripais e comunica ao enfermeiro da classificação. Nessa época, que começou no início da pandemia, eu estava na classificação de risco. E aí ele ligava para mim e comunicava: Manuel, tem um paciente prioritário. A gente sempre tem um cuidado de estar se comunicando. Ao identificar que era um paciente prioritário, eu desencadeava uma série de cuidados, colocava os EPIs necessários, comunicava ao auxiliar de transporte, ao controlista de acesso, ao médico, atendia esse paciente e, em seguida, a sala era higienizada pelo pessoal da Serval, que também era comunicado que era um paciente prioritário. Esse paciente era encaminhado para um consultório específico para o atendimento de pacientes suspeitos de COVID. E, em seguida, lá, juntamente com o médico, íamos fazer o atendimento desse paciente. Quando se tratava de estados gripais leves, né, a gente não admitia no regional, a gente não internava o paciente, mas a gente encaminhava esse paciente para o isolamento domiciliar com todas as recomendações necessárias para que ele evolua de forma adequada e não faça novas transmissões comunitárias. Então, o que a gente, como são muitas recomendações, a gente então criou uma tecnologia leve e dura, um folder, onde era bastante ilustrativo, de uma linguagem bem acessível da população, para poder estar ensinando para o público informações básicas, como cuidados de higiene com as mãos, com o banheiro, com maçaneta de porta, utensílios de jantar, todas as situações, né, possíveis. Falava um pouco sobre tosse, sobre como tossir, etiqueta respiratória, né? Então, tinham todas essas informações nesse folder. O paciente era encaminhado para casa, para o isolamento domiciliar, caso ele tivesse sintomas gripais leves, né, pelo médico, e orientado também pelo enfermeiro. Caso o paciente tivesse uma necessidade de internamento percebida pelo profissional médico, esse paciente era internado em uma observação específica para pacientes com COVID. E nessa observação, a gente percebeu que houve umas condutas diferentes frente a pacientes com angústia respiratória aguda, né? Com essas síndromes respiratórias agudas.
como, por exemplo, a nebulização. Não estamos mais fazendo nebulização em pacientes com suspeita clínica de COVID. Então, em contrapartida, o médico quando precisa fazer a nebulização, era prescrito outras alternativas para que seja dispensada a nebulização. Outro ponto também que houve mudança foi em relação à oxigenoterapia. Geralmente, esses pacientes que tinham indicação de internamento, eles saturavam menor que 92%. Logo, eles iam precisar de uma oxigenoterapia. Mas também a gente tinha que ter um certo cuidado em relação à terapia de oxigênio, que, infelizmente, a transmissão do COVID, ele se dá tanto por aerosol como por gotícula. E a máscara de Venturi, quando colocada no paciente, tinha um grande risco de gerar aerosol e contaminar o ambiente e outras pessoas, profissionais ou até pacientes que tinham apenas suspeita que não tinha sido confirmado ainda. Para que não haja uma dispersação desses aerossóis, a gente, então, determinou, né, a partir de uma literatura, uma literatura que já pesquisou, de autores que já tinham pesquisado sobre, a colocar apenas catéter nasal até 6 litros por minuto. Então, a gente não colocava mais máscara de Venturi, apenas catéter nasal. E uma observação interessante era que esse catéter nasal que era colocado no paciente, o umidificador, o copo de umidificador, não era colocado água destilada. A gente não colocava e a gente fazia essa oferta de oxigênio sem água destilada. Era um oxigênio seco, porém, justamente para não dissipar esses aerossóis. O bom é que quem realmente tem uma pneumonia viral causada pelo COVID, quem tinha, né, a gente percebia que eles melhoravam muito rápido a saturação, eles respondiam muito rápido a essa oxigenoterapia. Então, pequenos litros de oxigênio, né, 2, 3 litros, o paciente já saturava bem melhor, né, saía de 91, 90, pulava para 98, 99%. Outra estratégia muito interessante para estar diagnosticando esses pacientes era justamente fazer a realização de tomografias. Claro que a gente também fazia a coleta do SUAB, também fazíamos os testes rápidos, só que os testes rápidos, infelizmente, eles não são tão fidedignos como deveria ser, né? A sensibilidade dele aumenta com o passar dos dias. Então, se o paciente começou a apresentar sintomas nos últimos 3 dias, ele não ia ser tão fidedigno. Então, a gente ficava com essa dúvida sempre. Então, a estratégia foi realizar a tomografia de tórax nesses pacientes, que na tomografia de tórax apresentavam uma característica de vidro fosco. Esse vidro fosco na tomografia, associado aos sintomas clínicos, à história do paciente, fazia com que a gente conseguíssemos definir uma suspeita forte de COVID-19. Então, o paciente ficava em uma observação para suspeitas fortes de COVID-19. Caso o paciente não melhorasse da oxigenoterapia, apenas com cateter nasal, com pouca litragem, né, sem água, a gente partia para a intubação. E a intubação requer alguns cuidados muito importantes e indispensáveis para não contaminar a equipe, o técnico, o enfermeiro e o médico, como também para não dispersar aerosol no ambiente. Então, como é que a gente faria? A gente determinou que a intubação ia ser a partir de um sistema fechado. O tubo orotraqueal ia ser fechado por uma tampinha no momento da intubação. O profissional que estaria envolvido, técnico de enfermagem, o enfermeiro e o médico e o fisioterapeuta, né, que estaria envolvido nesses procedimentos, eles iriam estar utilizando máscara N95, protetor facial, óculos e avental impermeável. É muito importante a utilização de todos esses EPIs. A proteção facial vai diminuir a quantidade de partículas que vai ficar retido na sua máscara N95. Também vai proteger a superfície do seu rosto
vai proteger os seus olhos com os óculos, porque a contaminação se dá por vias aéreas e pelo olho. Então, a gente tinha que proteger toda a entrada do vírus. Fora isso, também adquirimos um box de acrílico, que era uma caixa que ficava na altura da cabeça do paciente, e o médico colocava apenas a mão. Então, essa caixa de acrílico transparente protegia também o profissional que estaria envolvido na intubação. Geralmente, os pacientes que são intubados, eles também precisam ser aspirados. E aí, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, a equipe de enfermagem como um todo, eles reuniam o material, já deixavam o material de aspiração pronto. O material de aspiração é um material que a gente chama de material de aspiração de sistema fechado. A gente não precisa mais desconectar o ventilador do tubo do paciente para aspirar o tubo. Era um sistema que já era fechado, chamado traqueque. Esse sistema fechado, ele era ele é eficaz. A gente testava o aspirador, a pressão do aspirador, era um item obrigatório do carrinho de parada, que antes não era, antes da Covid, a gente só instalava esse sistema de aspiração fechado em pacientes com SARA, com pulmão de SARA. E outro cuidado muito interessante também, realizado pela equipe de enfermagem, pela equipe multiprofissional, perdão, era a posição prona do paciente. O paciente deveria ser colocado em posição prona para melhorar o padrão respiratório. A posição prona, para quem não conhece, é a posição que o paciente fica de bruços sobre o leito, né? Então, o paciente está com tubo, está com acesso venoso, às vezes até um acesso venoso central, às vezes tem dreno de tórax, tem vários dispositivos nele, né? Tem os eletrodos e tem que ser colocado de bruços. Como? Então, fizemos inúmeros treinamentos e protocolo para colocar o paciente em posição prona. Quem trabalha no SAMU sabe que o paciente, para ser mudado de posição, ele tem que ser mudado em bloco, né? Então, a mudança do paciente em bloco também foi feita na posição prona. Só que lá no hospital, nós não dispomos de prancha rígida. Então, a gente criou, confeccionou uns rolos e com o lençol a gente conseguia mudar esse paciente da posição prona, da posição dorsal para a prona, numa manobra que a gente chama de envelope. A gente envelopava o paciente todinho e as 4 pessoas que estavam, né, na lateral direita e na lateral esquerda, comandada pelo médico que estava na cabeça do paciente, fazendo o controle da cervical. No 3, todo mundo manipulava o paciente, né, envelopado. Então, com bastante segurança, prestando atenção para o acesso. Se o acesso está do lado esquerdo, colocar o suporte de soro para o lado onde vai ficar agora, né, que seria o lado direito. Prestando atenção para a fixação do tubo, confirmando se o tubo realmente está fixado para não se estubar. Se ele se estubar, aí a equipe vai novamente ter que fazer uma reintubação e uma reexposição a aerossóis. Outro cuidado também é com o dreno, né? Então, a gente faz essa mudança para o lado onde não tem o dreno, né? Que é também para não fazer essa retirada acidental do dreno. Esses treinamentos, pessoal, foi muito interessante, porque antes de chegar ao primeiro paciente, e aí eu queria até sensibilizar vocês que já têm acesso, que já trabalham, ou que já estão atuando mesmo na linha de frente, que vocês convidem a equipe de vocês, que vocês conversem entre si, que vocês possam se proteger, né? Então, nesse primeiro momento, ninguém sabe de nada, ninguém sabia como se portar, o que fazer, quais eram as melhores estratégias. Então, a gente ficava apavorado, né? E a gente não pode deixar com que o pânico e o medo da doença atrapalhem o nosso trabalho.
Então, em vários momentos, antes mesmo de chegar ao primeiro paciente, a gente reunia a equipe, o técnico de enfermagem, o médico, o fisioterapeuta, e ficávamos tirando e colocando os EPIs, fazendo a paramentação e desparamentação. E identificava, olha, colega, você acabou de se contaminar, se contaminar, caso você tivesse contaminada, você teria se contaminado. Então, é muito interessante a gente estar fazendo esses momentos, compartilhando esses conhecimentos. Então, você enfermeiro, você técnico de enfermagem, você que é médico ou fisioterapeuta que está nos assistindo, convide a equipe, né, para estar se paramentando, desparamentando, para estar fazendo esses treinamentos em loco com bonecos, ou mesmo com colegas deitados numa cama, vocês viram um colega para um lado, ou viram um colega para o outro na posição prona, colocando ele na posição prona, simulando, fazendo essas simulações realísticas. É muito importante para quando vocês realmente estiverem de frente com um paciente COVID, vocês não venham a se contaminar. A gente fica muito triste, preocupado, porque mundo afora identificamos muitos pacientes que, identificamos muitos profissionais, né, que foram a óbitos por conta de contaminação ocupacional. E a gente não quer, de modo algum, perder colegas de trabalho. Então, eu queria novamente agradecer esse espaço por estar falando um pouquinho da minha experiência e levando para vocês, porque nós temos que difundir, proteger e cuidar daqueles que estão cuidando das pessoas também. Ao colocar o paciente na posição prona, a gente percebe também que a pele fica muito exposta, porque o paciente pode ficar deitado por uma determinada quantidade de tempo. Então, a gente também tem que ter um cuidado com a pele desse paciente, né, do mesmo jeito que a gente teria o cuidado com a pele em outros pacientes intubados. Fazendo uma mudança de decúbito, colocando os coxins necessários, nós também confeccionamos coxim para a face, né, para que o paciente não saia com uma lesão por pressão em face ou em outros locais do corpo onde não era de costume, como tórax, né, eles também ficam expostos a essas lesões. E aí a gente começou a confeccionar rolos, trazer travesseiros, todos liberados pela CCIH. Outra coisa que também nós temos que nos preocupar, antes de colocar o paciente em posição prona, é suspender a dieta por pelo menos 2 horas antes, né? Então, a gente desliga a dieta para o paciente não correr risco de broncoaspirar. Mesmo assim, pode ser que o paciente tenha um excesso de secreção. Então, nós da equipe de enfermagem, já deixamos pronto todo o kit de aspiração, né, fazendo os testes necessários. Será que o vácuo do aspirador está prestando mesmo? Porque se ele já está entubado, com certeza, esse paciente já deve estar com o sistema fechado de aspiração. Mas será que o vácuo está realmente funcionando e eficaz? Vamos testar. A gente testa, certo? Para quando a gente for fazer a manobra, não aconteça nenhum problema com o paciente. Outro cuidado também que deixa os profissionais até um pouco ansiosos é justamente na reanimação desse paciente. Sabidamente, a reanimação, as compressões torácicas, elas geram aerossol também. Então, para realizar o cuidado durante a reanimação, as compressões torácicas, é também interessante que você esteja com toda a paramentação que eu já falei aqui para intubação. Máscara N95, proteção facial, óculos, avental impermeável. Essa reanimação, ela, habitualmente, o paciente é tirado do ventilador mecânico, o fisioterapeuta fica no ambuzando o paciente, em torno de 6 ambuzadas, né, por minuto, e as compressões é em torno de 100 a 120, segundo a American Heart Association. Porém, ambuzar o paciente pode gerar aerossol. Então, o ventilador mecânico, nós conseguimos colocar ele para ciclar de uma forma eficaz, tão eficaz quanto
o AMBU. Então, a gente aumenta a FO2 do paciente, ajusta os parâmetros do ventilador, justamente para não desconectar o ventilador do paciente, e o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o fisioterapeuta, todos vão se envolver nas compressões torácicas, se necessário. Em relação às drogas utilizadas nesse procedimento, não houve alteração. A alteração foi realmente mais nessa conduta de não abusar o paciente, tentar não abusar o paciente, né, só deixar para abusar em último caso. Outro cuidado bem interessante também foi no transporte do paciente do leito de UTI para a tomografia. Ora, professor, o senhor falou agora que quase todos os pacientes faziam tomografia de tórax. Então, como levar esse paciente de forma segura, sem contaminar os demais e sem contaminar a equipe lá da imagem? Esse paciente, quando estava em ventilação mecânica, ele estava com um sistema totalmente fechado, ele não estava expelindo aerosol para o meio ambiente. É interessante também dizer que a gente utiliza filtros, né, na ponta do tubo, entre o tubo e a conexão com o ventilador, que é justamente para filtrar todas as partículas virais. Então, assim, para a gente levar o paciente de forma segura, a gente precisava levar esse paciente ambusando. Só que a gente não pode ambusar. Então, o que a gente pode fazer como alternativa? O hospital adquiriu ventiladores de transporte e kits de ventiladores de transporte para estar transportando esse paciente em ventilação mecânica, sem precisar desconectar do ventilador. Mas, para tirar do ventilador que está lá na UTI, colocar no ventilador móvel, que é um ventilador pequenininho, a gente precisa tirar, desconectar. Para fazer essa desconexão, a gente clampeia com uma pinça o tubo do paciente, desconecta do ventilador e conecta no ventilador de transporte. Depois desclampeia o tubo. É muito interessante vocês fazerem esse clampeamento. Porque quando você desconecta do ventilador para conectar no outro ventilador, o paciente pode ter reflexo de tosse e gerar aerossol em vocês. Então, a gente sempre tem esse cuidado na hora de transportar o paciente. Caso o paciente não esteja entubado, a gente oferece uma máscara para esse paciente, para que ele faça todo o percurso em máscara de ventura, ou em máscara facial, né? Máscara cirúrgica facial. E quando chegasse lá na imagem, né, onde todos os profissionais da imagem envolvidos no exame também ficaria sabendo que o paciente tem COVID e a sala era novamente higienizada após esse paciente. Então, pessoal, notem que todos os cuidados que a gente tem tomado dentro da instituição, ela gira em torno do paciente, de cuidados respiratórios, etiquetas respiratórias, né? Na tentativa de não gerar aerossol, não contaminar o ambiente, não contaminar os profissionais. Eu queria aproveitar esse momento também para parabenizar e agradecer a equipe que sempre teve muita humildade e muito carinho em estar cuidando dos nossos pacientes lá no regional. Está sendo um momento muito tenso, as pessoas realmente têm muito medo de estar trabalhando com pacientes com COVID, mas eles precisam da gente e vamos fazer o nosso máximo, né, para cuidar também de quem cuida. Então, muitos médicos escutam os enfermeiros, muitos médicos têm escutado os fisioterapeutas têm escutado os médicos, a gente tem feito essa troca de aprendizado constante. Né? Os técnicos de enfermagem têm dado muito aprendizado também, compartilhando boas práticas de saúde. E dentro do hospital, a gente tem que realmente se adequar a essa nova realidade, né? E considerando que todo paciente que tem algum sintoma gripal, pode ser COVID-19, a gente não tem mais o porquê de estar com esse
receio ou se esquivando desses pacientes, né? A gente tem que apenas tomar as precauções devidas e os cuidados necessários. Bom, pessoal, eu espero que tenha ajudado vocês, eu espero que vocês tenham gostado. A gente falou aqui um pouquinho sobre oxigenoterapia, falamos um pouquinho de intubação, falamos de aspiração de sistema fechado, da posição prona, do cuidado da pele. E também falamos de compartilhamento de informações dentro da equipe multiprofissional. Então, assim, eu queria deixar e ficar aqui disponível para vocês, deixando meu e-mail, emanuel.monte@fjn.edu.br. Vou deixar aí na descrição do vídeo. Caso vocês queiram se aprofundar em um desses temas, né, oxigenoterapia, intubação, aspiração, posição pronta, pode mandar um e-mail para mim, vai ser um prazer responder todas as suas dúvidas. Estou à disposição. Obrigado, Gerlane, por esse espaço. Parabéns, uma ótima profissional, uma ótima instituição de ensino técnico. E eu deixo aqui para vocês o meu afetuoso abraço. Continuem cuidando de quem precisa, não deixem essa luta.